Muito bem, irmão, mas vamos lá. Vamos então, hoje é o Dia dos Pais e é um dia muito, muito feliz para a gente. E antes de tudo, eu quero parabenizar em nome da igreja, os pais da nossa igreja. Eu que sou pai junto com vocês, é uma bênção muito grande a gente ser pai, não é? Deus nos deu esse ministério e a gente tem que agarrar firme esse ministério. Não é fácil, é muito difícil. E que Deus abençoe, então, os nossos pais. Eu estava dizendo ali que mãe também é um pai, não é? Só que é mãe, né? É igual pai, só que é uma mãe. Que nem aqueles comentários da nossa... Bom, enfim, vamos lá, não é? Vamos lá. Então, eu quero parabenizar os nossos pais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Ser pai é uma grande bênção e que Deus, então... redobre os nossos esforços e nos dê força para continuarmos firmes. E por isso, eu gostaria que a nossa mensagem hoje, ela de alguma forma fosse voltada para os pais e que os pais então entendessem de uma maneira especial aquilo que queremos falar hoje, que é em Zacarias. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre Zacarias. Como eu tinha dito na semana passada, nós gostaríamos de falar um pouco sobre esse profeta. No capítulo 1 ainda, versículos 18 até o versículo 21. Zacarias, capítulo 1, dos versículos 18 até o versículo 21, ok? Zacarias 1, de 18 a 21. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa visão de Zacarias. A segunda visão que Zacarias tem aqui, ambas no capítulo 1, e ambas vieram à noite. Provavelmente as duas vieram na mesma noite. Zacarias devia estar dormindo quando ele teve essa visão. Ele foi acordado, né? Foi surpreendido pela visão, e provavelmente na mesma noite ele teve então essas duas visões. A do 18 a 21 diz assim: levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 chifres. E perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor mostrou-me também 4 ferreiros. Então perguntei: o que vêm estes a fazer? E ele respondeu dizendo: estes são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça, mas estes vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações, que levantaram os seus chifres contra a terra de Judá, a fim de a espalharem. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pelo texto, obrigado pelo culto, que o Senhor continue falando conosco de maneira muito poderosa, como tem falado conosco através das canções, e que agora, Senhor, o nosso coração esteja aberto para te ouvir e para ser transformado pelo Senhor na imagem daquilo que o Senhor planejou que fôssemos. Faz essa operação em nós hoje, clamamos-te assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu tinha um copo d'água que eu tinha colocado ali. Onde foi parar? Alguém, por favor, me avise? Eu ia até pegar o copo d'água aqui ainda agora. Eu falei, eu vou deixar o copo aqui, aí quando eu voltar, quando eu subir, eu pego. Mas eu acho que alguém não entendeu a ideia, mas alguém foi buscar para mim. Obrigado, viu? Muito bem, irmãos, vamos voltar a falar então a respeito desse profeta Zacarias. Eu gosto muito de Zacarias, como eu já disse para vocês, e falar que eu gosto de Zacarias é chover no molhado, porque eu gosto de quase tudo que tem na Bíblia, não é? E Zacarias, ele é um profeta que realmente fala muito ao meu coração. Eu gosto de Zacarias, porque Zacarias ele é um profeta que tem muito a ver com o Apocalipse. Ele é um profeta apocalíptico, e quando a gente estuda o Apocalipse, não tem como a gente não falar de Zacarias, né, que fala muito a respeito de um novo tempo, né, uma era apocalíptica do povo de Deus. E Zacarias tem lá a sua mensagem. Obrigado, Joel. Obrigado. E Zacarias tem então a sua mensagem apocalíptica. E Zacarias, ele contribui para o Apocalipse de uma maneira muito especial e muito bacana.
A mensagem de Zacarias tem a ver com a construção do templo. Quando o povo voltou da Babilônia, e o povo ficou 70 anos na Babilônia, eles começaram a reconstruir a nação. E tinha muita coisa para reconstruir, porque durante 70 anos ninguém fez nada em Israel. Israel ficou abandonada. Sobrou um resto de pessoas em Israel, os aleijados, os mais pobres, aquelas pessoas que os babilônios não quiseram levar, porque acharam que só ia dar trabalho. Esses ficaram na terra, mas mesmo os que ficaram na terra e ficaram junto com o profeta Jeremias, eles acabaram ficando com medo de ficarem na terra, porque eles estavam desprotegidos e eles estavam à mercê de qualquer mercenário, de qualquer nação, de qualquer tribo que viesse para destruí-los. Eles não tinham nada, não tinham como se defender, e por isso, com medo, eles foram para o Egito. Jeremias profetizou muito, falando: não vão para o Egito, não vão para o Egito, vocês vão morrer se vocês forem para o Egito. Mas o povo não quis ouvir a voz de Jeremias, e o povo foi para o Egito. E o pior é pegaram Jeremias e levaram Jeremias junto, meio que escravo, não é? Meio que cativo. E o povo então foi para o Egito. E quando chegou no Egito, o povo viveu durante alguns anos no Egito, em muita aflição e muita dificuldade, mas por fim o Egito também foi invadido pelos babilônios. Os babilônios perderam a guerra contra o Egito, e aquele povo que estava no Egito acabou então morrendo no Egito. E a nação de Israel ficou deserta, não tinha ninguém, né? Não habitava ninguém, e as cidades criaram mato, as casas foram destruídas, os muros estavam derrubados, o templo foi destruído, os prédios estavam queimados, e durante 70 anos a nação ficou ali abandonada. Agora imagina voltar depois de 70 anos e começar a reconstruir tudo isso. Então o trabalho de reconstrução foi muito difícil. E aí Deus falou: comece pelo templo. E o povo então, voltando da Babilônia, começou pelo templo. Só que as dificuldades, as lutas e principalmente a pressão das nações que estavam ao redor de Israel acabou então fazendo com que a nação ela parasse a construção do templo. Mandaram uma carta para o rei da Babilônia dizendo que o templo estava sendo reconstruído, e eles fizeram uma conexão com a reconstrução do templo e a rebeldia de Israel, dizendo que se Israel reconstruísse o templo, eles iriam se rebelar contra a Babilônia. O resultado é que a Babilônia então mandou um decreto que o templo deveria então deveria se parar o templo. E aí o templo foi cancelado, a obra parou, e ela ficou durante 15 anos parada. Depois desse tempo, então surgem profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias, e a mensagem principal desses profetas é que o povo retome a construção do templo e termine a construção do templo. Ageu, Zacarias e Malaquias vão falar de maneira muito bonita sobre isso e vão exortar o povo então a retomar e terminar a construção do templo. A gente sabe que o povo vai fazer isso mesmo. Enquanto Ageu profetizava, o povo realmente se animou, e Ageu foi um profeta daqueles poucos que viram a sua mensagem sendo obedecida. Então o povo obedeceu esses profetas, retomou a construção do templo e conseguiram terminar o templo. Não era um templo maravilhoso, era um templo pequeno, não tinha a riqueza do templo de Salomão, era um templo muito simples. O povo ficou muito triste quando terminou a construção, porque era um templo muito pequeno, muito simples, não tinha aquela beleza que tinha o templo de Salomão, e foi um dia contraditório. Uma parte do povo ficou muito feliz e uma outra parte ficou muito triste, principalmente os que conheceram a primeira glória do templo, ficaram muito tristes, porque perceberam que aquele templo era um templo muito feio. Perto do antigo templo ele não tinha nenhuma beleza, não tinha nenhum glamour. Mas Deus avisa através dos profetas e principalmente através de Zacarias para o povo não desanimar, porque esse templo era o início de um novo tempo. Na verdade, e a mensagem de Zacarias vai enfocar exatamente isso, o templo, a construção do templo e a inauguração do templo é o primeiro passo, digamos, o primeiro evento num cronograma apocalíptico, que começaria com a reconstrução do templo, e a partir daí então a era apocalíptica iria começar. Começaria com a construção do templo. O povo então edificaria o templo, e depois de edificar o templo, então muitas coisas iriam acontecer a partir da edificação do templo. O Messias viria,
né? Porque agora tem um templo. O Messias não viria se o templo não estivesse construído. Mas agora, com a construção do templo, então o Messias virá, diz Zacarias. Segundo evento que acontece no Apocalipse é que o Messias deveria morrer. O Messias seria o rei pastor, né, do finalzinho de Zacarias. O Messias, o próprio Messias, seria morto. Mas, e depois que o Messias fosse morto, haveria uma nova guerra. Um reino, uma nação que viria do exterior, iria invadir Israel e iria destruir Israel. Israel quase que morreria, quase seria o fim daquela nação, mas Deus iria lutar por Israel nessa última grande batalha, e que seria a batalha para acabar com todas as batalhas. E por fim, com a vitória de Deus, depois dessa batalha, então o mundo entraria então numa nova era, uma era de paz, de prosperidade, e Israel então seria finalmente o povo de Deus num mundo totalmente restaurado, renovado, numa era apocalíptica, se a gente pode dizer assim. Tudo isso começaria com a construção do templo. Por que isso aconteceu, ou se não aconteceu, a gente não vai entrar nesse mérito, mas esse é o Apocalipse de Zacarias e de fato é o Apocalipse do Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento, eles escreveram o seu próprio Apocalipse. Paulo tem o seu Apocalipse e João tem o seu Apocalipse. O Apocalipse de João é o Apocalipse mais importante do Novo Testamento, e quando esses escritores escrevem o Apocalipse, eles estão tentando entender o Apocalipse do Antigo Testamento. Na verdade, Paulo, João e outros escritores, eles leram o Antigo Testamento, eles entenderam o Apocalipse do Antigo Testamento, e eles tentam mostrar no Novo Testamento o que aquele Apocalipse queria dizer. Então a construção do templo está lá, a vinda do Messias está lá, a morte do Messias, a nação que invadiria Israel depois da morte do Messias. Todos esses eventos apocalípticos, eles são retomados no Novo Testamento e são colocados numa nova ótica, mas eles estão ainda tentando entender o Antigo Testamento. Talvez se você não entendeu muito bem, né, o Apocalipse do Antigo Testamento, então a gente precisa agora ler o Novo Testamento, e essa é uma tarefa longa e muito compensadora. Ler o Novo Testamento tentando entender então de que maneira os autores do Novo Testamento querem entender o Apocalipse do Antigo Testamento. Eles não inventaram, né? O João não inventou o Apocalipse. O Apocalipse de João e o próprio Apocalipse de Paulo menciona, cita, e são tentativas de compreender o Apocalipse do Antigo Testamento, principalmente Daniel e Zacarias, que são grandes profetas apocalípticos do Antigo Testamento. Eles querem mostrar como esse Apocalipse do Antigo Testamento pode ser compreendido e de que maneira se aplica, portanto, agora que a gente tem Jesus e a gente tem esse conhecimento. Então eles querem entender exatamente essa questão. É difícil falar de Zacarias sem falar desse Apocalipse. E esse é o contexto no qual Zacarias escreve, tentando, portanto, entender os eventos que vão desencadear o final do mundo e que começa com a reconstrução do templo e que aconteceu poucos anos depois que Zacarias, então, profetizou, ok? O texto que a gente acabou de ler, ele é uma das visões de Zacarias. Zacarias vai ter 8 visões. E a primeira parte do livro se concentra nas suas visões. É uma visão atrás da outra, e ele tem um total de 8. Depois de 8 visões, a segunda parte do livro de Zacarias, ele vai tentar explicar essas visões e vai então falar sobre o cronograma apocalíptico, o que vai acontecer exatamente. E ele vai falar da vinda do Messias, depois ele vai falar da invasão que vai acontecer em Israel, e vai contar com detalhes como vai ser essa guerra. Se vocês leem Zacarias, vocês vão ver com detalhes quem é o povo, o que vai acontecer exatamente, como Deus vai livrar o seu povo. Zacarias então vai, e no final a vitória de Israel, e por fim o novo céu e uma nova terra, como Zacarias então anuncia no seu livro. Ele começa então uma sequência de visões, e aqui eu vou colocar então, a gente leu hoje uma dessas visões. O que foi essa visão de Zacarias? A visão de Zacarias, ela tem a ver então com chifres. O texto diz que Zacarias viu 4 chifres. Diz o texto que ele viu 4 chifres se levantando, no versículo 18, 4 chifres. E depois ele olhou e ele pergunta então, o que é isso? O que são esses chifres
pergunta a Zacarias, e a resposta do anjo é a seguinte: esses chifres, eles são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O que são chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém? Quem dispersou Judá, Israel e Jerusalém? Foram as nações que atacaram Israel, Judá e Jerusalém. Portanto, os chifres diz respeito a essas nações. Então, principalmente aqui os babilônios, mas não somente os babilônios, mas são os poderes que se levantaram contra o povo de Deus e que dispersaram o povo de Deus. São aqueles nações, forças, exércitos que vieram contra Israel e que dispersaram Israel. A segunda parte da visão, então, Zacarias vê 4 ferreiros. Ele vê os 4 ferreiros e ele pergunta: o que esses vêm fazer? E a resposta então do anjo é que eles vieram para derrubar os chifres. São ferreiros. A função do ferreiro então, a função desses ferreiros é bem nítida e bem clara. Eles vieram para cortar os chifres. Eles são, portanto, ferreiros que vêm da parte de Deus para destruir aquilo que estava tentando destruir o povo de Deus. Então a visão é bastante simples, né? Não é difícil de entender. Nós temos aqui na visão um grupo de nações que querem destruir Israel, e os 4 ferreiros são exatamente mensageiros de Deus para destruir aquilo que quer destruir o povo de Israel. Então Deus está lutando por Israel, e os 4 ferreiros são como que mensageiros de Deus para lutar contra os inimigos de Israel. Os inimigos de Israel, então, querem dispersar Israel, mas Deus está lutando por Israel e Ele, então, providencia esses ferreiros para ajudar o seu povo. Não é difícil entender a visão, eu creio que ela é até bastante simples, e agora, então, cabe a gente entender o que ela significa e o que ela representa. Primeira coisa que eu quero destacar dessa visão: o chifre. Por que 4 chifres? O que são os chifres? Na Bíblia, o chifre, ele é sinal de poder. Porque o chifre, na visão, e de fato é assim mesmo, o chifre, ele é o poder do animal. Os animais que têm chifre, eles utilizam o chifre como um instrumento de poder. A força do animal está no chifre. Um animal que tem chifre, se ele perde o chifre, ele fica fraco. Ele não tem como lutar. Um animal que tem chifre, ele é um animal poderoso. Então, o chifre, no Antigo Testamento, representa o poder. É até um pouco mais do que isso. No hebraico, a palavra chifre, ela significa realmente, e literalmente significa poder. O hebraico não tem uma palavra poder, né? Não existe a palavra poder em hebraico. Existem outras palavras que são traduzidas como poder. Por exemplo, a palavra braço, que significa poder e é traduzido como poder, e a palavra chifre, que significa poder. Então, chifre é o poder. São 4 chifres e, portanto, 4 poderes. Eu quero dar alguns exemplos de como o chifre representa o poder e a força. Salmos capítulo 89, versículo 17. Salmo 89, 17 diz: pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Então a expressão será exaltado o nosso poder, ela significa literalmente, no original, será exaltado o nosso chifre. Isso é exatamente o que diz lá no original do texto. Pelo teu favor será exaltado o nosso chifre. O nosso chifre vai ficar forte, é o que diz aquele salmo, porque na cabeça, né, na ideia de um hebreu, Deus, ele fortalece o chifre, fortalecendo, portanto, o nosso poder. O poder vai ficar maior, vai ser maior. Salmos capítulo 92, versículo 10, diz o seguinte: mas tens exaltado o meu poder, como o do boi selvagem. A expressão de que Deus tem exaltado o meu poder, ela literalmente no hebraico significa: Deus tem exaltado o meu chifre, como o do boi, para deixar o nosso chifre forte. É a ideia do texto no Salmo 92. Jeremias 48, 25. Está cortado o poder ou o chifre de Moabe, e quebrantado o seu braço
diz o Senhor. Vejam a ideia aqui do chifre de Moabe. O que é o chifre de Moabe? O chifre de Moabe é o poder de Moabe e, portanto, a força, o poder de Moabe está cortado. E, finalmente, Amós capítulo 6, versículo 13, diz: vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa própria força. E a expressão que utiliza nesse versículo, nós não nos temos tornado poderosos por nossa própria força, significa literalmente, nós temos nos tornado poderosos por nosso próprio chifre. O chifre aqui, portanto, o chifre dessa visão, são, portanto, poderes, nações poderosas que se levantam contra Israel e que se levantam para destruir o povo de Deus. O que são esses chifres? Eu dei uma olhadinha em alguns comentários para tentar entender o que são esses chifres, e eu descobri que existem duas ideias bastante interessantes. A primeira delas é de que quatro chifres são 4 nações. E se forem 4 nações, então eu imagino que são as nações que fizeram mal ao povo de Israel. No Antigo Testamento, essas nações são a Assíria, o Egito, a Babilônia e a Pérsia. Vamos reconhecer que a Pérsia, na verdade, foi a que ajudou Israel a se reconstituir, mas também foi uma nação que oprimiu a Israel. Então, nós temos a Assíria, o Egito, a Babilônia e a Pérsia. São 4 nações, as 4 maiores nações que se voltaram contra Israel e que tentaram fazer mal a Israel, escravizaram ou de alguma forma oprimiram a Israel. Mas também há uma ideia de que esses 4 chifres, eles sejam um termo que designa o mundo inteiro. E por que 4 chifres? Porque seriam os 4 pontos cardeais. Essa ideia faz bastante sentido, principalmente em Zacarias, que Zacarias tem várias ocasiões em que ele fala dos 4 cantos da terra. De vez em quando a gente encontra isso na Bíblia, não é? A ideia dos 4 cantos. Por quê? Porque a ideia dos autores bíblicos é de que existam 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste, e de que de alguma forma falar dos 4 pontos cardeais é um jeito de falar do mundo inteiro. Tanto que no primeiro capítulo, a gente falou sobre esse texto no domingo passado, o anjo do Senhor estava entre as murtas, e ele recebe cavaleiros que vieram dos 4 cantos da terra. O que são os 4 cantos da terra? É a ideia de dizer que eles vieram da terra toda. Os 4 cantos significam o mundo como um todo. Então, os 4 chifres pode significar também o mundo inteiro. De alguma forma, todo o mundo ele está representado nesses 4 chifres. O que quer que seja, se forem 4 nações objetivas, ou se for o mundo inteiro, o que está em jogo aqui são nações que se voltam contra o povo de Deus. E agora, então, eu quero tirar algumas lições desse texto para nós hoje, para nós como pessoas, para nós como igreja e também para nós como famílias, já que estamos no Dia dos Pais. O que isso nos ensina e o que isso tem para nos dizer? A primeira lição que eu tiro desse texto, da visão dos 4 chifres, é de que o povo de Deus tem inimigos. Não sei se você já tomou consciência disso, mas o povo de Deus tem inimigos. Existem inimigos, e são inimigos reais, não é brincadeira, os inimigos existem. A gente pode estar tranquilo, né? A gente vive num país tranquilo, que a gente anda na rua tranquilo, ninguém faz mal para a gente está bem em casa, dorme, né? Tem uma casa confortável, mas a gente não pode esquecer que o povo de Deus tem inimigos, os inimigos existem, eles estão por aí. E que de vez em quando eles mostram o seu chifre e tentam fazer mal ao povo de Deus. O povo de Deus tem os seus inimigos. Irmãos, essa guerra, a inimizade daqueles que não gostam do povo de Deus é algo real. Não é uma brincadeira, não é uma ilusão, não é uma ideologia, é uma coisa real e verdadeira. Existem lugares onde o fato de ser um cristão realmente custa caro para algumas pessoas. E eles derramam sangue de verdade.
Pessoas estão morrendo mesmo, não é uma brincadeira. Aqui a gente tem uma ideia, né, de que no Brasil, e a gente tem essa ilusão de que aqui a gente está num país livre e de que por isso o mundo inteiro é livre, o mundo inteiro, a igreja tem um papel tranquilo no mundo, e isso simplesmente não é verdade. A igreja não tem um papel tranquilo no mundo. E é normal, e em boa parte do nosso mundo, é normal que a igreja sofra. Ela sofra perseguições, ela sofre opressão por parte do mundo. Isso realmente é algo real, é algo verdadeiro. O sangue que se derrama nesses países é sangue de verdade. Pessoas perdem seus bens de verdade, famílias são divididas de verdade, não é brincadeira. De fato existe uma opressão. Quando João escreve lá na primeira carta, no capítulo 3, ele fala: filhinhos, já está chegando a última hora, e como vocês ouviram dizer que veio o anticristo, já agora muitos se têm feito anticristo, por onde, aliás, sabemos que é a última hora. A ideia do anticristo e dos muitos que se fazem anticristo, João está querendo dizer que existe um sistema de oposição à igreja no mundo, e de que a tendência da história é que o sistema de oposição ele fique cada vez mais acirrado contra a igreja. De que o mal e o inferno vão ganhando força e vão ganhando poder neste mundo, de tal modo que o mundo se torna mais forte contra a igreja e começa a bater mais forte. Uma das coisas que o Novo Testamento vai enfatizar, e vai fazer isso com muita ênfase, é falar sobre essa última grande batalha, que Zacarias fala de uma grande invasão. E no Novo Testamento, a grande invasão, na verdade, é uma luta que a igreja trava, a luta final entre a igreja e o mundo. E na luta final entre a igreja e o mundo, e Jesus fala isso em Mateus capítulo 24, Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, João fala a respeito disso no Apocalipse, de que a última grande batalha que existe entre a igreja e o mundo, ela é uma batalha de fato terrível. E é uma batalha realmente entre o Espírito Santo e o próprio diabo. O texto bíblico fala que o próprio diabo toma conta do sistema do mundo. Esse homem, e Daniel tinha já falado a respeito desse príncipe que haveria de invadir Israel, o Novo Testamento fala de fato de uma figura diabólica chamada Anticristo. E o anticristo, e João, lá no capítulo, e nós acabamos de citar, o capítulo 3 de 1 João, onde ele fala: como vocês ouviram que veio o anticristo, já agora muitos se têm feito anticristos. João está tentando mostrar que existe um sistema de opressão contra a igreja neste mundo. Existe uma espécie de força não oficial, que existe na surdina, que trabalha na surdina, mas o poder, o movimento contra a igreja existe no mundo. E a igreja não pode ignorar isso. Existe realmente uma opressão contra a igreja. São chifres, como agora Zacarias viu, que são poderes que se levantam contra o povo de Deus, e eles estão lá, estão sempre lá, e nunca vão deixar o povo de Deus em paz, nunca. A trajetória da igreja pela história é uma trajetória muito difícil, é realmente um caminho de muita dor. Hoje a gente está aqui sentado e está bem, e está em paz, mas essa paz custou muito caro para todos nós, e tem custado caro para muitas igrejas ainda hoje ao redor do mundo. Os inimigos existem, eles estão aí. Não é porque a gente está bem que os inimigos estão parados, estão quietos, não. Os inimigos da igreja, eles estão presentes neste mundo, e a igreja não pode simplesmente ignorá-los, eles estão lá. O poder, a opressão, lá em Apocalipse, no capítulo 13, fala desta opressão, né? A opressão que existe entre a igreja e o mundo. E um dos problemas, uma das questões da igreja e do mundo, é exatamente o fato da igreja ela não estar muito bem acomodada neste mundo. Aqui é um lugar de passagem, simplesmente, e não é um lugar de descanso na igreja. Não é à toa, por exemplo, que em Apocalipse capítulo 13, o que desencadeia a perseguição contra a igreja é simplesmente o fato de que a igreja ela não recebe o sinal da besta na testa e na mão. E porque ela não recebe o sinal da besta, os membros da igreja não conseguem fazer coisas simples, como por exemplo comprar e vender.
Você não pode comprar e vender se você não tem o sinal da besta, ou seja, a marca do diabo em sua própria mão. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que uma coisa tão simples como comprar e vender vai se tornar um pacto com o diabo. Você não pode comprar 1 quilo de carne no açougue sem fazer um pacto com o diabo. Você não pode comprar um pãozinho na padaria sem fazer pacto com o diabo. E o texto diz que como a igreja não tem ligação e não tem pacto com o diabo, ela se afasta desse sistema. Esse sistema que é o mundo, a Babilônia, de fato, né? A Babilônia na simbologia bíblica significa o sistema do mundo, o sistema econômico, comercial, o sistema social, o sistema do mundo, de fato, o capitalismo, o socialismo, tudo isso que é o próprio mundo. Babilônia, é a Babilônia. E de alguma forma o cristão ele dá um passo atrás. E ele, embora esteja vivendo na Babilônia, ele está lá e ele trabalha lá, mas de alguma forma ele não se mistura com aquilo. Algo nele dá um passo para trás e ele não se envolve totalmente. Ele não é totalmente, ele não está totalmente envolvido nesse sistema todo. Ele consegue dar esse passo atrás e de alguma forma viver à parte desse sistema. Ele está lá, mas é como se não estivesse. Paulo, escrevendo numa das suas cartas, disse isso, né? Você está no mundo, usa do mundo como se você não precisasse dele. Está e ao mesmo tempo não está. Por quê? Porque há uma inimizade natural entre a igreja e o mundo. Então essa é a primeira lição que eu quero tirar aqui para vocês. O povo de Deus tem inimigos e a gente não pode esquecer isso. A aparente paz que nós vivemos, ela não pode tirar da nossa mente a verdade de que nós, como povo de Deus, temos inimigos neste mundo. Segunda lição que aprendo desse texto é que os inimigos do povo de Deus, eles são extremamente poderosos. Talvez até mais poderosos do que o povo de Deus. E sabe por quê? Porque eles têm uma coisa que o povo de Deus não tem: chifre. O povo de Deus não tem chifre. O Novo Testamento brinca com a ideia do chifre, né? Eu acho interessante isso, para mostrar que o povo de Deus não tem chifre. O povo de Deus, se ele for comparado com um animal, ele seria muito melhor comparado com uma ovelha, e essa é a figura que o Novo Testamento gosta de usar para falar do povo de Deus. São ovelhas. E ovelha não tem chifre. Existe um animal de fato que tem chifre, é o bode, e que no Novo Testamento é usado para falar daquele que é rebelde, né? Aquele que de fato Deus vai colocar de lado, né? Ele vai separar as suas ovelhas. O povo de Deus é dócil, e essa é a ideia do texto. Mas o inimigo, ele não tem nenhum escrúpulo em relação a isso. O inimigo tem chifre e ele usa o chifre. O inimigo tem chifres. E como é difícil para um animal que não tem chifre lutar contra outro animal que não tem chifre, né? Um animal que tem chifre. Ovelha com chifre, portanto, é bode. E o bode no Novo Testamento, ele é a figura do falso cristão. Sabe o que está em jogo aqui? É de que o povo de Deus, as pessoas que são de Deus, elas não estão tentando fazer mal a ninguém. Nós não queremos fazer mal a ninguém. A nossa ideia aqui não é chifrar ninguém, não é furar ninguém. Nós não estamos neste mundo para fazer mal para ninguém. Mas existem muitos poderes neste mundo que querem fazer mal para a igreja. As pessoas que odeiam a Deus sabem que não podem fazer nada contra Deus. Sabe que Deus está totalmente fora do seu campo de ação e elas sabem que não podem prejudicar a Deus, mas elas podem prejudicar a obra de Deus e elas tentarão fazer isso. Os inimigos da igreja tentarão prejudicar a igreja de Cristo. Eles têm chifres. O chifre dos inimigos do povo de Deus representa, portanto, a força que eles têm. São mais poderosos do que nós. E nós não poderíamos vencê-los por nossas próprias forças. Precisamos de um poder extra, que é o poder do Espírito Santo, sem o qual a igreja não poderia vencer neste mundo. A terceira lição que aprendo nesse texto é que a principal obra do inimigo contra o povo de Deus é a dispersão. É interessante que no texto que acabamos de ler, os chifres são os chifres que dispersam
o povo de Deus. Dispersam Jerusalém, Judá e Israel. Dispersam. E é interessante a ideia de dispersar. Por que dispersar? Porque o inimigo sabe que ele não pode aniquilar o povo de Deus. O diabo sabe disso. Ele não pode simplesmente destruir a igreja. Mas sabe o que ele pode fazer? Ele pode dispersar. E é isso que ele tenta fazer. Ele tenta dividi-la. Ele tenta mudar o coração das pessoas para que eles se dividam e vão cada um para o seu lado. A palavra usada para dispersão aqui é zará, que significa exatamente soprar. Os chifres, eles têm a função de dispersar, e aqui a palavra soprar. Aqui a ideia de que quando os chifres sopram, as pessoas, a igreja, ela é dispersa. Quando eu li essa ideia, eu aprendi a respeito disso, eu lembrei de uma lenda, né? Uma história infantil que fala sobre o lobo que soprava na casa. E os porquinhos então se protegiam na casa, o lobo soprava e a casa caía. É mais ou menos essa a ideia do texto. Os chifres, eles sopram, e é com o sopro que o povo de Deus é disperso. Eu achei curioso a ideia do sopro, porque se os chifres sopram, e é uma obra do diabo, soprar, eu acho que essa obra do diabo, de alguma forma, ela imita a própria obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também sopra. E é interessante o contrário aqui entre o Espírito Santo e a obra do inimigo. Quando o inimigo sopra, ele dispersa. E quando o Espírito Santo sopra, ele une, ele junta, ele gera comunhão. Vejam aqui a diferença, né? Da maneira como o Espírito Santo e o próprio inimigo de Deus trabalha. Então o inimigo de Deus, e aqui é a figura de que ele está soprando sobre a igreja, como um sopro diabólico. E o sopro diabólico tem a função de dividir a igreja, de dispersá-la, de fazer as pessoas buscarem suas próprias vidas, seus próprios caminhos, buscarem outras alternativas de vida e se afastarem da comunhão da própria igreja. Essa é a obra do inimigo. Mas quando o Espírito Santo sopra, o sopro do Espírito cancela o sopro de Satanás. Porque o sopro do Espírito vem exatamente para unir a igreja. Não é à toa de que o fruto do Espírito Santo é o amor. E por que é o amor? Porque quando o Espírito Santo sopra, a igreja ela é revestida de amor. E é o amor que une a igreja, é o amor que cria laços na igreja. E aqui nós temos, portanto, a maneira como o Espírito Santo trabalha contra o seu próprio inimigo. O inimigo é como um vento que sopra para espalhar o povo de Deus, ao contrário do Espírito Santo que sopra para congregar o povo de Deus. E por fim, a última coisa que eu quero destacar: para cada chifre que se levanta contra o povo de Deus, Deus tem um ferreiro. A função do ferreiro aqui é cortar o chifre. O ferreiro tem os aparelhos para cortar esse chifre. O que significa isso? Significa que Deus está lutando pelo seu povo e Deus está se opondo às forças que se opõem contra o seu povo. Deus se opõe contra aquilo que se levanta contra o seu povo. Os chifres se levantam contra o povo de Deus, mas para cada chifre Deus tem um ferreiro. Eu achei bacana a ideia de que são 4 chifres e 4 ferreiros. Podia ter 3 ferreiros, podia ter 2, mas são 4. Cada um vai cuidar de um chifre. Sabe o que significa? De que Deus tem um ferreiro para cada chifre. Quem está se levantando contra o povo de Deus? Deus tem um ferreiro para cuidar desse chifre. Deus está cortando, Ele está cancelando, anulando a obra do inimigo no meio do seu povo, para que o povo de Deus possa continuar o seu caminho neste mundo, para que o povo de Deus possa continuar seguindo, vivendo a vida que agrada a Deus, fazendo a obra de Deus neste mundo, sem precisar ser incomodado ou destruído pelas forças do inimigo. Deus tem um ferreiro para cada chifre. E eu queria que a gente pensasse hoje em relação à nossa própria vida e nossa própria família. Nossa família também. Se você quer edificar uma família dentro da vontade de Deus, você tem que saber, a família tem inimigos também.
O meu coração tem inimigos. Eu tenho que saber que neste mundo existem inimigos que se levantam contra mim, contra aquilo que eu penso, os meus valores, contra o cristianismo que está na minha mente, contra os valores que Deus colocou no meu coração. Mas Deus, Ele tem ferreiros que estão neste mundo exatamente para cancelar esta obra, a obra do inimigo, seja na minha vida, seja no meu coração, seja na minha família. A gente não pode viver simplesmente como se a família estivesse segura. Nenhuma família está segura. Nós precisamos colocar realmente a família diante de Deus em oração, estarmos alertas para as influências que vêm para destruir a nossa família, para dispersar a nossa família. A gente precisa vislumbrar e visualizar como se realmente tivéssemos um inimigo soprando sobre a nossa família, e o inimigo está soprando sobre a tua família exatamente para dividir ela, para dispersar a tua família. Mas nós, como pais, como mães, como filhos, temos um ministério santo de abençoar a nossa família. Deus tem ferreiros, Ele tem ferreiros. Quem são esses ferreiros? Os ferreiros que Deus levanta. Meu irmão, esses ferreiros podem ser homens de Deus. Esses ferreiros podem ser forças que Deus levanta neste mundo para fazer frente a esses inimigos do reino de Deus. Mas Deus tem esses ferreiros e você pode contar com isso. Quando você vê que o diabo está brincando com a tua família, que ele está destruindo tua família, está fazendo o que quer, você pode clamar a Deus e dizer: Deus, levanta um ferreiro, porque esse chifre vai ser cortado na vida, na minha casa, na minha família. Deus pode cortar os chifres que estão dispersando a nossa família e pode nos dar um tempo novo como famílias. Deus tem bênção para a nossa família. Nós, como pais, podemos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, quebra esse chifre na minha família, em nome do Senhor Jesus. Eu nego isso que não tem a ver com a tua obra, não é obra de Deus, não é sopro do Espírito Santo, isso é sopro do inimigo, e eu não aceito que o inimigo sopre sobre a minha família. E meu irmão, olha a promessa: Deus tem um ferreiro para cada chifre que se levanta contra a tua família. Deus tem um ferreiro para cada chifre que se levanta contra a igreja. Se a igreja se colocar diante de Deus, se eu me colocar diante de Deus com humildade e buscar o Senhor, eu sei que Deus tem um ferreiro para cada chifre. Não importa qual seja o chifre, não importa qual seja a dificuldade, a luta, não importa o tamanho do inimigo, Deus tem um ferreiro para ele. O chifre vai cair porque Deus tem essa ministração sobre nossas vidas e faz parte da maneira como Deus trabalha, levantar ferreiros para derrubar os chifres que se levantam contra o seu povo.